Olá, tudo bem? Encerrando nossos vídeos sobre fundamentos da honra, hoje nós vamos falar sobre destruindo a mentalidade de pobreza e desonra. E tem um texto que nós vamos usar, está lá em João 10:10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Então nós temos que primeiro esclarecer. Esse ladrão que fala aqui em João 10:10, as pessoas dizem que é o diabo. O diabo não tem nada a ver com isso. O ladrão aqui que está falando em João 10:10 é os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos evangelistas que roubam o povo, que tiram do povo, entendeu? Que sugam do povo e não tem nada com compromisso com a palavra de Deus. Esses são os verdadeiros ladrões que vieram para roubar, matar e destruir. Então, as três mentalidades da pobreza: matar, roubar e destruir. E essas três armas se encontram no interior de uma mentalidade controlada pelo espírito de pobreza. O espírito de pobreza é uma arma de controle usada pelo poder das trevas. Estamos tratando de três faces diferentes das trevas para manter o povo aprisionado completamente distante do Senhor, que são os poderes das trevas, o espírito de pobreza e a mentalidade de pobreza. Então, como se forma a mentalidade de pobreza na vida das pessoas? Isso é formado desde a tua infância, desde que tu nasceu, e nós escutamos nossos pais falarem: nós não temos dinheiro, não podemos, somos pobres, não somos ricos, não peça nada porque não tem dinheiro. Então, meus pais foram pobres, nós somos pobres, mas somos honrados, somos pobres, mas somos felizes, somos pobres, mas somos limpinhos, e por aí vai um monte de jargões que os nossos pais usaram para criar essa mentalidade de pobreza na maioria dos cristãos de hoje. Alguns até apregoam que Jesus também era pobre e amava os pobres. Quem fala isso não conhece a Bíblia, tá? Desconhece que o primeiro presente que Jesus ganhou foi ouro, prata e mirra. Ele foi honrado como rei pelos reis babilônicos. Então, lá em 2 Coríntios 10:4 nos diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento do Eterno, e levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus. Então, fortalezas que dominam a nossa mente. Fortalezas são pensamentos que se formam em nós ao longo de nossa vida e agora dirigem a nossa existência conforme aquilo que está plantado. São pensamentos que precisam ser transformados pelo poder da palavra do Eterno. Essas fortalezas nos limitam na vida e impedem nossas conquistas. Vivemos na mediocridade porque nossos pensamentos estão vivendo na escravidão. O texto que lemos acima diz que é um baluarte que se ergue contra o conhecimento do Eterno. Logo, devemos buscar o conhecimento do Eterno. Por quê? Porque Ele é o conhecimento, Ele é o próprio conhecimento. É Ele que vai derrubar, e esse conhecimento que é Ele vai derrubar as fortalezas, nos libertando para ter uma vida abundante em Jesus. E essas fortalezas nos fazem ficar conformados com tudo que acontece à nossa volta. As circunstâncias dominam a nossa vida. Então é hora de libertação, é hora de viver uma vida abundante. Nossa mentalidade precisa ser transformada. Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso não é uma sugestão dada pelo Eterno através do apóstolo Paulo. É uma ordem divina que deve ser cumprida por todos nós. A salvação é completa quando transforma a nossa mente para receber o fluir da palavra do Eterno que nos molda para a vida eterna. Já reparou que a maioria dos crentes vive uma vida de lutas e tribulações em sua vida pessoal, familiar e financeira e vivem se justificando, dizendo que estão na prova? Na verdade, ainda não compreenderam o plano divino para eles, vão estar na prova a vida toda. Então, como aqueles que agem, como agem aqueles que vivem da mentalidade miserável? A palavra miserável vem da origem latina, miser, e significa o seguinte: aquele que tem a capacidade de adquirir a abundância, mas são incapazes de usar e viver na abundância. Então ele tem dinheiro, mas usa roupa barata. Não vai ao restaurante, não vai no mercado, pechincha preço de tudo, no restaurante raciona a conta, nunca se diverte, pois tudo para eles é caro. Espírito de pobreza, miserável, pedinte. Então, conceitos bíblicos sobre a pobreza. Quanto vale um pobre? Amós 2:6 diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Quanto vale
o estilo de vida do pobre. Está lá em Amós 4:1. Qual o destino do pobre? Amós 8:4. Quais as vestes do pobre? Tiago 2:2. Onde se assentam os pobres? Tiago 2:3, que diz assim: e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes: senta aqui num lugar de honra. E disserdes ao pobre: fique em pé, ou assenta-te abaixo dos cabelos dos meus pés. Então, o poder de manipulação das trevas. Não lutamos contra as pessoas. Está lá em Efésios 6:12, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestiais. E tem gente que está guerreando com seu parente, com seu irmão, com seu vizinho, nada disso. Nossa luta não é contra a carne e sangue, sim, é uma luta espiritual. Então nós estamos batalhando contra a opinião das pessoas. Nós lutamos contra inimigos invisíveis que nos atacam o tempo todo, atacam a nossa mente. Muitos crentes passam o tempo todo repreendendo demônios ou gritando está amarrado. O poder das trevas não é um demônio, é um sistema sinistro que nos cerca e nos ataca de modo quase imperceptível. Vozes, sonhos, visões carnais e mensagens subliminares que invadem a nossa mente e nos dizem o que fazer. Exemplo de uma estação de rádio ou televisão. O receptor está em nossa casa, mas o transmissor está a quilômetros de distância. Repreender o receptor e dizer está amarrado não muda em nada a situação. Quer mudar a situação? Vai lá e você muda de canal, desliga, muda de estação, vê outra coisa, não assiste, mas não fica dando ibope e depois fica reclamando, repreendendo, dizendo que é demônio. É só você não assistir. Você tem na tua mão o controle ou o botão para mudar. É você que tem que ter esse poder. Então, em alguns momentos da sua vida, você precisa orar e orar muito. Mas em muitos outros momentos você precisa tomar uma atitude, uma decisão, você precisa ser ousado. E os filhos de Deus têm que ser decididos. Não é orar repreendendo a mentalidade de pobreza, é mudar, é você mudar, tomar uma decisão mudando. Então, qual a mensagem das trevas para nós? As mensagens das trevas são sempre negativas, com o intuito de nos desviar do propósito divino. Ela vem e diz, você não tem nada, você não vai conseguir nada. E Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e a vida em abundância. Então, a atuação do espírito de pobreza, ele nos leva a confessar nossa condição segundo nossa mente, e não segundo a palavra do Eterno. Eu gostaria de fazer, mas não posso. Gostaria de ir, mas não tenho dinheiro. Gostaria de dizimar, mas ganho pouco. Gostaria de usar a igreja, mas sou pobre. E a palavra de Deus nos diz que tudo posso naquele que nos fortalece. Que o Senhor nos faz caminhar de vitória em vitória. Que você é mais do que vencedor. Que aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Também diz, entregue o teu caminho, o Senhor, confia nele, mas ele fará. E tudo é possível ao que crer. Então, o espírito de pobreza te leva a segurar as coisas e impedir de você receber as coisas do Eterno. Tem gente que não compra roupas novas porque tem muitas, e muitas roupas velhas. Já não servem para nada, mas estão ocupando o lugar das novas. Enquanto o velho não saiu, o novo não entra. Então, o espírito de pobreza acredita no seguinte, isso sempre acontece comigo, dou um duro tremendo e não tenho nada. Tem gente que não trabalha e tem tudo. Acho que Deus não quer me abençoar. Todo mundo consegue as coisas, eu não tenho nada. Meus pais eram assim, morreram na pobreza, eu também vou só assim. Síndrome do infeliz. O espírito de pobreza vai sempre te fazer sentir pobreza e já está aí para a pobreza. O espírito de pobreza vai te fazer se sentir escravo. Então, mude a sua mentalidade, renuncie à mentalidade de pobreza, renuncie ao poder das trevas, renuncie ao espírito de pobreza. Assuma a posição de filho, assuma que você é filho, que você tem direito à herança, que você foi chamado pelo Eterno, e se liberte do espírito de pobreza, tenha sonhos grandes, se liberte do poder da pobreza, sonhe com o Eterno, sonhe com as maravilhas que Ele prometeu para mim e para você, sonhe com tudo que Ele nos diz que tem guardado à nossa disposição. Basta nós tomarmos atitude, tomarmos posse como filhos do reino e sermos obedientes. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.